Com a série Personalidades, a TV Povo fala com o fotojornalista Walter Lessa, o poeta das imagens. Olha, eu preferia dizer, Inácio, como eu cheguei aqui na Bahia. Eu sou um cearense meio falsificado, porque cheguei aqui com 17 anos, dia 1º de julho de 1949. Fui direto para a cidade de Jequié, trabalhar no Departamento Nacional de Estrada de Ferro como auxiliar de desenhista. E lá namorava uma moça e o pai dela, Rafael Grise, me presenteou uma máquina Ciroflex. E eu me apaixonei por essa máquina e, por iniciativa própria, construí um estúdio fotográfico. Passei a revelar os filmes e fazendo fotografias sociais, de aniversários e tudo. E lá tinha um jornal, o jornal Hoje é que é. E de vez em quando eles pediam fotografia para a coluna social ou às vezes acontecimentos políticos. Eu fornecia, aquilo demorava, porque o clichê tinha que fazer em Salvador. Tornar para Jequié com estrada precária, era um drama. Então a foto instantânea, aquela foto do momento, a reportagem, isso não existia. Um jornal chegava lá, por exemplo, à tarde, outros chegavam 2 dias depois e era atualizado. Então eu comecei a fotografar nesse período. O meu primeiro trabalho profissional foi no dia 24 de junho de 1952, com a presença do presidente Getúlio Vargas, que foi inaugurar o grande hotel de Caldas de Cipó. E nessa ocasião, o município recebeu uma comitiva, uma vaquejada, mais de 300 vaqueiros da região. Foi quando Chateaubriand havia criado a Ordem do Vaqueiro na cidade de Jequié, em março de 1952. Lembro muito bem que ele era um debochado. Chateaubriand era um emérito, mas gozador. E ele criou a Ordem do Vaqueiro, cujo objetivo era muito mais se promover. Ele, com essa ordem, outorgava personalidades e, em troca disso, pedia aqueles favores que era comum dele. Lembro-me muito bem quando ele, com as autoridades presentes, ele disse: eu estou aqui hoje em Jequié, cidade importante, estou vestido de couro macio, que eu sou da terra dos couros, dos veados de Jequié, em meio à minha caravana de velhacos. Você imagina, chamou todo mundo de veado e a caravana dele de velhacos. E bateram palmas e tudo, era Chateaubriand e tudo. Chateaubriand foi um homem fantástico, de um prestígio extraordinário. Ele mandava no governo, ao ponto de se autodeterminar. Ele condicionou o governo a ser embaixador do Brasil em Londres. Você imagina? Isso se configurou por causa do seu prestígio. Chateaubriand era um homem, ele mandava e desmandava nesse país. A fotografia, eu iniciei, como eu disse a você, com a máquina Ciroflex da cidade de Jequié, e comecei a fazer aquelas fotos e tal. Como eu vim para Salvador, eu já fotografava para o governo do Manto Júnior, que era prefeito, e tinha uma aproximação muito grande com Dona Ildete Lomante, que é minha madrinha de casamento, e tem até uma filha com o nome de Ildete, em homenagem a ela. Então, em Jequié, em 1955, 54, 55, eu envolvi-me com o movimento estudantil. Era líder, fui eleito presidente do Grêmio Estudantil de Jequié. E esse envolvimento, tive amigos comunistas, que eu também era, como se diz, um fã do Partido Comunista. Achava que, e acho até hoje, que o socialismo deve ser a bandeira de todos os povos. E Dona Ildete então disse assim: você não pode continuar em Jequié. Você está sendo antipatizado pela sociedade local, vai embora para Salvador. Mas Dona Ildete, vai embora para Salvador. Eu vim para Salvador e imediatamente já trabalhar com Leon Rosenberg, que era o fotógrafo mais famoso, tinha um estúdio espetacular. Com menos de 15 dias, eu fui chamado pelo Jornal à Tarde para trabalhar como fotógrafo. Então eu trabalhei na Tarde de 1957 a 67, 10 anos. Depois ingressei no DERBA, Departamento de Estrada de Rodagem da Bahia, como fotógrafo, e logo depois eu fui
galgado a posição de assessor de relações públicas, assessor de imprensa. Trabalhei para a revista Manchete como correspondente, também do jornal O Povo durante 12 anos. Isso já foi o princípio do fotojornalismo. Tive a oportunidade de participar de grandes eventos nacionais, internacionais, como, por exemplo, a recepção aos reis da Bélgica, rei Balduíno e rainha Fabíola, foi 5 de novembro de 1965. Essa recepção aos reis da Bélgica foi no Copacabana Palace, ali com a presença do presidente Castelo Branco, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, e várias outras autoridades. Esse foi um trabalho importante a nível internacional. Eu tive a felicidade de participar de outros eventos locais em Salvador, por exemplo, a recepção ao senador Bob Kennedy, que deu a honra de nossa visita. Coincidentemente, ele chegou em Salvador no dia que completava 2 anos da morte do irmão dele, John Kennedy, que foi do dia 22 de novembro de 1963. E ele chegou lá nesse mesmo dia de 1965. E um encontro também que me marcou muito foi com o presidente Juscelino Kubitschek, que eu reputo até hoje o maior estadista deste país. Juscelino foi um sujeito extraordinário, conseguiu vencer uma guerra desencadeada por Carlos Lacerda e outros líderes e tal, aquela revolta dos astronautas, dos aeronautas, pessoal da FAB no Araguaia, tudo o Juscelino contornou. Mas uma das coisas mais marcantes em relação a Juscelino foi quando o açude de Orosi, que era o maior reservatório de água do país na época, estava em construção. Ele foi ameaçado de rompimento. E essa ameaça desabrigou mais de 100 mil pessoas. Eu estive, inclusive, lá na região documentando. Tinha uma irmã que morava no Aracati, meu pai foi buscá-la para levar para Itapipoca, mas isso eu já em Salvador. E Juscelino não estava presente na hora. Quando ele estava no aeroporto Pinto Martins, ele foi evidentemente assediado pelos repórteres que perguntaram: presidente, e o açude de Orosi? Eu não sei, eu não conheço. Eu estou indo para lá, na volta vocês me procurem aqui. Quando Juscelino retornou, foi muito enfático em dizer: posso assegurar a vocês, todo o estado do Ceará e o país, que eu reconstruirei o açude de Orosi, quer possa, quer não. Vocês estão convidados para o dia 15 de novembro participar dessa inauguração. A devoção dele com a causa, o denodo dele em querer fazer, ele toda semana ligava para o diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contas Secas, José Cândido. Lembro muito bem do nome e a fisionomia dele. Ele procurava saber quantos operários tinham trabalhando na obra. O José Cândido dizia: olha, presidente, tem 5 mil homens, então é pouco, bote 10 mil. Você tem uma ideia? Peças de tratores eram levados de avião para suprir as deficiências das máquinas que quebravam. Então, foi fantástico. Resultado, em 15 de novembro o açude estava pronto. Mas por obrigações outras, a nível internacional, de viagens que ele tinha que fazer, ele adiou. E a inauguração só foi no dia 5 de janeiro de 1961. Eu participei desta inauguração. Fotografei, documentei para o Jornal à Tarde, tenho até hoje guardado esse jornal. Olha, para você ter uma ideia, eu não vejo. Ele prometera uma coisa que era quase que uma ilusão para muita gente. Ele disse: eu vou construir ser o melhor presidente do Brasil. O presidente dissera que eu vou transformar este país, vou fazer um trabalho de 50 anos em 5. E o fez, começando com a Constituição de Brasília. Essa Constituição de Brasília não envolvia só
aqueles prédios importantes, o lago do Paranoá, é uma coisa extraordinária, onde se realiza regatas e tudo, e o abastecimento em si da cidade. Fora disso, interligou o país quase todo com rodovias partindo de Brasília. Então foi um homem que eu diria assim, não vi até hoje uma pessoa que se assemelhasse a ele, pelo menos que, em termos de comparação em realizações. Perfeito, perfeito. Isso está no livro que eu estou concluindo de Memórias sem Censura. Não era bem um diplomata, era um técnico em finanças, foi convidado pelo Banco da Bahia para fazer uma palestra sobre economia na Associação Comercial. E eu fui com o repórter, se me for a memória, eu não fazia texto na época, só fotografia, era Jair Gramacho, e Jair não apareceu. Aí eu fui ao aeroporto, quando o avião naquela época aterrissou, aproxima-se do pátio, abre-se aquela portinhola e tal, vem a escadinha, eu começo, o meu inglês, eu não sei nem ok, se é com K ou com Q, viu? Ok, não sei. E começa a descer os passageiros, e eu digo, cadê um gringo, meu Deus, com o americano? De repente eu vejo aquele cara louro, alto, com a pasta na mão, eu digo, é o gringo. Fotografei, estava uma luz boa e tal, fiz a segunda foto, a terceira, tudo bem e tal. Quando ele desce, eu acompanhei, eu digo, mister, olha o meu inglês, doutor, e o Money Conference, Banco Bahia, Off Bahia? Ele botou o braço no meu ombro e disse, o amigo quer brincar comigo? Eu disse, que beleza, o senhor fala também o nosso idioma. O senhor deve estar equivocado. Eu sou o engenheiro agrônomo do projeto de Jaguarara. Imagine que eu cheguei na redação e ainda queria me suspender. Imagine, como é que eu ia saber se tinha americano preto? Pô? Esse foi um dos episódios que eu posso lembrar assim. Tem vários, né? Agora a memória, se não for provocada aí por você, eu não sei se eu... Não, isso era comum, porque só tinha uma via de acesso que era pela praia, e não tinha paralela, não tinha nada. Eu não sei se demoraria 3 ou 4 horas, pelo menos 1h30 era o transporte, né? Sem asfalto, e as dificuldades muito grandes. Então nós chegamos ali à altura de Piatã, nosso carro quebra. Aí quebra, e como é que... Para chegar lá, nada, os transportes que passavam, meia hora passava um, e se aproximando a hora, até que parou um carro com uma Kombi que fazia o transporte. Me lembro do motorista, era Jaime Bocão. Aí, mas não havia nem como entrar. Até que um dos passageiros faz o seguinte, em vez de levar os dois, o homem do texto, e leva o fotógrafo. E apertaram lá, entrei. Foi aí que eu cheguei no aeroporto já para deparar com o caso do banqueiro norte-americano. Foi nesse episódio que teve essa viagem aí, além do fato lá do meu inglês com o gringo. No governo de Lomanto Júnior, o trecho extremo sul da Bahia, ele era completamente desligado da Bahia. Só tinha ligação com o Espírito Santo e com Minas Gerais. E o Lomanto construiu o trecho Eunápolis-Itamaraju, 87 quilômetros, não obstante ser a BR-5, mas foi delegado ao DERBA para construir. E ele manifestou o desejo de que essa inauguração fosse revestida com muito brilho. E tanto é que, próximo ao Monte Pascoal, ele mandou erguer uma cruz. O cenário de fundo era, como se diz, o Monte Pascoal, e pediu lá um companheiro nosso, o Pitangueiras, auxiliar de engenharia, que era residente nosso na região, que ele regimentasse uns índios para abrilhantar a festa e tal. O cardeal Eugênio Salles de Salvador foi para celebrar a missa e tudo. Quando terminou toda aquela solenidade, eu fui fazer a foto oficial. Eu botei o governador aqui, quase no centro do fundo da cruz, o Monte Pascoal. Nem mais uma autoridade, só os índios, né? E eles todos bem vestidos, aumentaram. E eu, índios, por favor, para a direita. Eles diziam para a esquerda. Por gentileza, direita. Mas se você inverter o meu papel como fotógrafo, eles tinham razão.
Eu estou do lado da câmera aqui à direita, mas era para a esquerda. Um calor imenso, rapaz, de minha nossa, até que um ponto eu disse, é para a esquerda. Um deles disse, porra, vocês falam português? Tá me conhecendo não, Lessa? Nós somos dos Apaches do Tororó. Apaches do Tororó é um bloco aqui de Salvador. Da região mesmo não tinha nenhum. E acredito que as mulheres, a maior parte eram da 63 aqui em Salvador. Eu continuo trabalhando até hoje. Neste exato momento estou fotografando Salvador à noite. Agora tem um detalhe. Ainda não aderi, não sei porquê, retardamento mental, eu acredito, para digital. Fotografo ainda com filmes. Estou fazendo Salvador à noite, já cliquei, acho que umas 6.000 fotos, porque eu quero abranger a cidade inteira, dos Alagados ao Palácio. E só fiz 85% da cidade, me falta 15%. Esse trabalho eu pretendo editar um livro. Já tem material suficiente que qualquer um poderia aceitar, mas para mim não, eu quero a cidade inteira. E continuo fotografando, eu não digo diariamente, mas sempre que eu tenho uma oportunidade, eu fotografo. Com o equipamento que eu considero o melhor, o mais adequado para o serviço, que é o equipamento Hasselblad. Rapaz, eu tenho um acervozinho, mais ou menos. Eu detenho hoje cerca de catalogados 128.000 fotografias catalogadas. Agora deve ter umas 50.000 que eu ainda não... E os negativos, todos eles eu guardo, cada um deles dentro de um papel celofane, com envelopes, com datas, com tudo direitinho. Então eu tenho esse pequeno acervo, que toda hora sou solicitado por historiadores, estudantes, que me procuram e tal, para fornecer alguma coisa, ilustrar seus trabalhos e tudo. Eu já estou com cerca de 6 anos tentando montar o Museu da Fotografia em Salvador, que nós não temos. Eu conheço de Fortaleza, que é uma coisa fantástica, e de outros estados, mas... E já no momento eu estou com cerca de umas 80 máquinas, flashes, teleobjetivos, ampliadores, muita coisa. E recentemente recebi um grande presente para o Museu da Fotografia. Sérgio Jorge, que é considerado um dos grandes fotógrafos de publicidade do país, que tem um estúdio, está se desfazendo do material, e me presenteou o seu estúdio. O estúdio do Sérgio cabia um ônibus dentro. E ele me deu esse estúdio, que eu tenho que transportar de São Paulo para Salvador, de caminhão. E tem que ser um caminhão grande. O fotógrafo que eu mais admirava, ele morreu recentemente, era Gervásio Batista, que um moço fantástico. Tem até um episódio com ele, na inauguração do Projeto Brumado, projeto de irrigação, com a presença do presidente José Sarney. Tinha lá o palanque com as autoridades, uma ala que separava o público e uma parte livre, que era o corredor de segurança, a imprensa. Eu estava num determinado ponto e Gervásio estava assim a uns 50 metros de mim. Quando viu, gritou, Lessa, fila da puta! Ô, meu irmão! Levantou os braços e tudo. O palanque parou, um silêncio absoluto. Foi lá, me abraçou. Todo mundo, presidente, o governador Antônio Carlos Magalhães. Não, o governador era Nilo Coelho. Aí todo mundo silenciou com aquele abraço do Gervásio. É um dos companheiros que, a nível de estúdio, um cara que eu achei fantástico, foi Misael Almeida Santana, cidade de Guié, e também o tio de Glauber Rocha. Ele tinha um estúdio, trabalhava muito bem, o nome dele é Teotônio Rocha. Isso em Jequié. Isso em Jequié. E Salvador, o estúdio que tinha de mais projeção era de Leon Rosenberg. Morreu num acidente de carro na Salvador Feira. Um comerciante acima de tudo. Se Leon não tivesse morrido, era o dono do mercado hoje fotográfico, talvez do norte e nordeste do país. Rapaz, o caso com o Evandro
em particular, eu fico muito chateado com o Evandro, porque quase todas as suas palestras, somente aqui na Bahia, ele cita o meu nome. Eu não tenho nenhuma razão. Ele acha que foi eu quem o ensinou a fotografia. Eu não ensinei a Evandro nada. Quando ele começou a fotografar, ele morava na cidade de Piauí, que é próximo de Jequié, são 70 quilômetros de distância. Então, Evandro aparecia lá no meu laboratório, queria que eu ensinasse. Evandro, você que aprende por você, mas aquelas coisas elementares, a profundidade de campo, tá, essas coisas, apertura, diafragma, luz e tal, isso eu procurei. Ele até hoje insiste que foi eu que ensinou. Não foi, eu não ensinei. Evandro já nasceu sabendo. É um profissional de alto nível, ele tem apenas essa gentileza de, quando faz suas palestras, para citar o meu nome, como foi o professor dele, mas não fui absolutamente. Apenas nós conversávamos e ele ia entendendo a linguagem. A minha primeira Leica foi uma Leica Flex. Ela foi comprada na Alemanha, através de uma amiga minha, com uma super angular, 21mm para a época, que só pode ser trabalhada realmente no tripé, a lente normal dela e uma 180. Essa máquina eu tenho até hoje em perfeitas condições. E depois disso trabalhei com M3, a M2. Meu trabalho com 35mm foi muito pouco. Eu sempre trabalhei com Rolleiflex. Eu me adaptei muito mais ao sistema 6x6, aquele quadrado e tal. O 35mm eu não tenho nem 10% do acervo com 35mm. O mais é 6%. Imagina, vocês hoje pegam um equipamento desse, vai lá para o futebol e faz 100, 200 fotografias. Naquela época eles davam um filme, 12 chapas. Você tinha que fazer os dois times, tinha que fazer o juiz, tinha que fazer como se diz, fazer um gol de qualquer maneira, tinha que arranjar um gol. Você dispunha mais de 6 ou 7 chapas para fazer. É brincadeira, doutor. Olha a dificuldade. E você tinha que arranjar, tinha que fazer tudo. Hoje é tudo de mão beijada. Tem um detalhe nesse particular, eu tinha o melhor revelador de Salvador, era de Isaac Rosenberg. Ele revelava o 35mm que você ampliava até o metro, não dava grão nenhum. Mas para você conseguir isso, você precisa de pesquisa. Então você tinha metal, sulfito, hidroquinônico, carbonato, e 5 gramas disso, 100 desses, 3 gramas disso, e eu fui diminuindo gradativamente em função da revelação, mais, menos e tal. Cheguei ao ponto de botar, em vez de metal 5%, botar 1,5% só por cento. Eu consegui revelar filmes que eu ampliava 2 metros sem grão. Era considerado o segundo melhor revelador da Bahia, era o meu. O primeiro de seu Isaac Rosenberg, o segundo meu. A dificuldade para se fazer isso, às vezes faltava drogas. Faltava até em Salvador. A gente tinha que às vezes mandar buscar no Rio de Janeiro ou São Paulo. Muita dificuldade. Eu trabalhei no governo de Lomanto Júnior, Luiz Viana, Roberto Santos, Nilo Coelho, Valdir Pires. De Lomanto até agora, menos o Jacques Wagner e o Rui Costa. Todos os outros eu trabalhei. Esse trabalho eu fazia para o DERBA na época e tudo. Era um trabalho muito mais documentado do DERBA. Não, o DERBA foi desativado criminosamente. Um órgão que completaria agora, no dia 17 de setembro de 1919, 100 anos. E ele foi, na minha opinião, criminosamente desativado, deixando um patrimônio aí de 20 mil quilômetros de estradas construídas e um acervo a nível de outros materiais, como 20 residências de conservação. O que é que era uma residência de conservação e melhoramentos? Era um aglomerado de casas, escritórios. Você tinha lá caçambas, máquinas pesadas, rolos compressores, carros-pipas, capaz, todo esse equipamento
tinha condições de construir uma rodovia. Nós deixamos 20 parques rodoviários distribuídos estrategicamente dentro do estado, de Camaçari até Barreiras. Todo esse acervo foi criminosamente abandonado. E eu lamento perfeitamente. No momento eu estou tentando editar um livro, já estou com ele 75% pronto, a 80%, contando a história do Derba. O título é Seu Nascimento, Sua Trajetória e Sua Morte. Ela é feita através de contratos com firmas empreiteiras. Você imagina, o Derba que tinha toda aquela estrutura, com a fiscalização em cima, e ali junto tinha dificuldade. E hoje, você contrata uma firma, ela faz a estrada, mas como é que ela vai manter? Eu não sei. E a prova é que está aí esse desastre, eu não digo, mas esse mundão de estradas esburacadas, porque a firma tem um contrato que constrói até um ano ela mantém. E depois, quem vai manter isso? Aí tem uma outra passagem aí em relação ao Derba, foi no governo de Antônio Carlos Magalhães. O Derba tinha uma estrutura fantástica e um serviço de radiocomunicação perfeito, bem melhor do que o da 6ª Região Militar. Tanto é que quando acontecia algum fato importante, a região solicitava o nosso serviço de rádio. Então esse serviço de rádio e comunicação era espalhado por essas residências todas. Qualquer uma ocorrência grave que ocorresse pelo interior, o Derba era o primeiro a saber e tomar as providências. Todo sábado eu dava um plantão no Derba, de 10 a 1 hora da tarde. Um sábado pela manhã, umas 10 horas, 10h30, nós fomos solicitados a prestar socorro ao deputado Raulinho Queiroz, que era da região de Juazeiro, mas ele era de Santa Maria da Vitória. Morreu tem 6 meses. Então ele sofreu um grave acidente automobilístico. E foi solicitado ao Derba o transporte dele, porque nós tínhamos 2 aviões. Você viu o potencial que era o Derba. Eu imediatamente liguei para o diretor-geral, Isaac Azevedo. Estava viajando, parece que em Mundo Novo, não sei bem. E liguei para o secretário dos Transportes, Flaviano Guimarães, estava no Rio de Janeiro. E urgia uma providência de imediato, eu tinha que decidir. E eu fiquei naquele dilema, meu Deus, o que é que eu posso fazer aqui? Eu digo, Hamilton, vem, Hamilton, chefe do serviço de rádio, o nosso avião está onde? Nosso avião está em Senhor do Bonfim. Com quem? Com Acilino. Ligue para o doutor Acilino, que ele aguarde com o avião, vai buscar, que ele vai fazer um socorro agora. E eu autorizei o avião a transportar o deputado. Concomitantemente, liguei para o Palácio. Eu queria falar com o governador. Do outro lado da linha, é ele que está falando. Eu digo, amigo, desde de brincadeira, que é um caso sério. Por que eu digo isso? Porque podia ser um sábado, ser um mordomo, ser alguém lá, um sargento daquele, qualquer. Tá? Se é Antônio Carlos, igual o governador, é Walter Lessa. O que é que você quer, Lessa? Eu disse, governador, eu acabei de tomar uma decisão em seu nome. Ele disse, como é? Eu acabei de tomar uma decisão em seu nome. Quem é você, seu filho da puta? Nunca lhe deu ousadia. Você é um moleque, você é um simples relações públicas do Derba. Um secretário meu, demito por telefone. Seu moleque, olha rapaz, só não me chamou de corno, mas o resto, pá. Houve uma pausa assim e tal, acho que o homem cansou. De governador, trata-se do deputado Raulinho Queiroz. Meu inimigo político, aí foi que foi. Eu não sei se algum dicionário tem tantos impropérios, tanta coisa assim. Terrível, rapaz. Até hoje, quando eu lembro, os tímpanos dói. Até que ele parou de dizer assim, meu Deus, o homem cansou. De governador, o deputado sofreu um grave acidente automobilístico. E eu procurei o diretor, procurei o secretário, não encontrei, eu autorizei. Disse, me diga uma coisa, você já providenciou ambulância e hospital? Eu digo, não, senhor. Deixe comigo. Lessa, você agiu muito bem, muito obrigado, fico lhe devendo. Você vê a mudança de comportamento do homem. Aí se configura
aquele homem, o governador Toninho Ternura e Toninho Mavadeza. Eu fui o epicentro desse personagem que era Antônio Carlos Magalhães. Aí mudou radicalmente assim, 360 graus. E resultado, isso redundou que depois ele teve aproximação e conquistou o deputado. Era um homem de decisões fantásticas, mas eu diria até coerentes. Quando ele gostava, era aquele abraço amigo. Quando não gostava, sai de baixo. Eu tive a oportunidade de conviver com Antônio Carlos, não, mas no governo dele, em muitas oportunidades, em várias inaugurações de rodovias e outros eventos de que eu pude participar. Mas sempre era, por exemplo, ele não bebia. Não bebia, não é que ele não gostava dele, não podia beber. E determinados coquetéis, principalmente no interior, a primeira coisa que você tem na recepção é aquele peru, a maionese, aquele negócio feito com quase 2 meses de antecedência, porque veio um governador e tal. Aí quando chegava a bebida, ele já dizia: Lessa, prepare o seu uísque. Sim, eu já sei. Era um Guaraná, a cor do Guaraná, com pedra de gelo. Veja se o copo se assemelha com o que eu vou me dar. E automaticamente, quando o prefeito, vou fazer um brinde aqui, aí eu trocava o meu copo. Várias vezes eu procedia assim com ele. Ele ficava lá tomando o Guaraná como se fosse uísque e eu bebendo o meu uísque, como eu sempre gosto, né? E gosto até hoje. A programação de inauguração de uma estrada, que era sob a nossa responsabilidade, tinha desde o transporte até a hospedagem. Os oradores, o prefeito, o vice-prefeito, quem fosse os deputados que acompanhavam e tal, a última palavra era dele e tal. Esse roteiro, nós que fazíamos, seu criado aqui, e submetia a apreciação dele. Dificilmente ele deixava de aprovar. Outra coisa que eu instituí no DERBA, quando eu fui o assessor de imprensa, cada inauguração de estradas, é lógico, tinha um convidado do jornal, das rádios e televisão. Para cada um ia uma viatura com um engenheiro para explicar tudo. Você vê que gasto motorista, diária para ele, diária para o engenheiro, e o percurso de combustível, viatura. Eram 10, 15 viaturas. Aí eu copiei isso, parece que foi de uma revista da Tchecoslováquia. Não me lembro bem. A inauguração de obras, eles pegavam um transporte coletivo, botavam todo mundo dentro, chegava todo mundo no mesmo horário e tal. E aí eu peguei um ônibus, leito, aí eu adotei um método diferente, para levar todo mundo junto. Aí contratei um ônibus, leito de alto nível, ar-condicionado, e um buffet. Lá tinha, que posso imaginar, no buffet do coquetel, bom, 3 garçons, tudo. Todo mundo acomodado e tal, beleza. Chegava todo mundo junto, mas teve um colega que publicou, DERBA inaugurou a estrada com mordomia e tudo. Uísque à vontade, um negócio de grosseria de companheiros que não tem o que fazer às vezes. Aí Antônio Carlos falou com o Franco, o diretor-geral, disse: doutor Franco, como é que o senhor explica isso? Olha aí, essa orgia de coisa e tal. Eu falei: aí é com Lessa e tal. Aí me levou, próxima reunião, ele disse: seu Lessa, me diga uma coisa, o que é que está vendo esses gastos, governador? Eu tenho aqui tudo apropriado. Combustível de uma viatura dessa custa tanto, a diária do motorista custa tanto, tal. Cada viatura custa tanto. 16 viaturas. Sabe quanto nós gastamos desse coquetel? Nem um centavo que a firma deu. A próxima inauguração, faça o seguinte: bote 2 ônibus e convide mais jornalistas e tudo. Era um homem assim. Eu lembro muito bem que teve um aniversário dele, eu vinha colecionando toda a sua administração. Eu preparei uma mala especial com 1000 slides, toda a trajetória dele. Daí ele agradeceu, não fez nenhuma referência. No outro dia, ele me fez um cartão dizendo: Lessa, recebi o maior presente de
toda a minha vida. Vamos marcar um almoço comigo aqui, só eu e você, para agradecer. Esse almoço não se concretizou. A mudança do fotojornalismo de ontem para hoje, ela foi extraordinária. Você imaginar o equipamento que você levava, às vezes, para transmitir uma fotografia, equipamento pesado, você levar quase que um laboratório para revelar um filme e tudo. Isso é um negócio de louco, não existe. Você hoje, dentro, por exemplo, fazendo um futebol do campo, você transmite as imagens, manda tudo. Não é que vocês não trabalham hoje, trabalham, são eficientes, estudiosos e tal, mas em relação ao esforço, ao trabalho, não há nem termo de comparação. Você sabe muito bem o peso de um equipamento. Uma máquina comum dessa Nikon é 1,5 kg, 2 kg e tal. Você levava, às vezes, 30 kg de equipamento, 30, 40 quilos, para poder produzir um trabalho. E às vezes sairia bom. Não, hoje não, você pega uma imagem e você está vendo aqui se está boa, não faz novamente. Eu considero o fotógrafo de hoje, em relação ao passado, nessa situação, um super privilegiado. Mas, Inácio, você tem uma ideia dessas milhares de fotografias que eu já fiz, as cenas porque eu passei dos banquetes luxuosos, dos palácios, das grandes recepções, regados aos melhores uísques, melhores vinhos e tal. Quando ali se vê o riso falso da alegria e tudo, da realidade, só isso. Do mesmo modo, eu cheguei a fotografar o banquete dos infelizes, regado com o resto de comida das cidades, com as lágrimas daquelas crianças e tudo. Então, tudo isso, a fome, a disputa da comida, desse resto de coisa, as crianças com urubu, terrível, rapaz. Eu achei que estava imune a qualquer uma emoção. Eu podia assistir o que viesse. Mas fotografando e documentando uma dessas estradas, parece que a BR-349, trecho de Igaporã e Arte Santana. As máquinas pesadas, aquele movimentação de terra para lá e para cá, e tinham 2 garotos cocorados assim, brincando com uma máquina que eles construíram com madeira rústica e tal, uma moto niveladora, perfeito o trabalho dos meninos. E um caminhão-pipa. Rapaz, eu olhei assim, meu Deus do céu. Aí a imaginação vem, vai mais adiante, eu digo, peço a Deus que essas crianças amanhã possam dirigir aquelas máquinas de verdade. E quem sabe, meu Deus, até serem donos de muitas delas, caminhando pela estrada da Concórdia, sem atropelos, conquistando o progresso rumo ao desenvolvimento. Queira Deus, Robson e Jackson tenham alcançado esses ideais. E eu, as emoções que eu senti, nada mais foram do que algumas lágrimas derramadas ali, e logo elas foram enxugadas com o lençol e o travesseiro do amor e do bem.